Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 3 de maio de 2022. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Abrão e Ló. O texto base para o nosso estudo de hoje é um texto um pouco mais longo, vou deixar para que você possa lê-lo em casa depois. O texto diz, é de Gênesis capítulo 13, versos 1 a 18. Vou ler aqui apenas o início do texto que diz: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abraão invocou o nome do Senhor. Só para você poder entender aqui o contexto, básico para podermos entender a lição de hoje, compreendermos que nós realmente somos livres. Deus nos dotou de livre-arbítrio, direito de escolha. Mas também precisamos nos lembrar de que cada escolha que fizermos trará após si as suas consequências. Que somos livres, ninguém questiona essa questão. Quando nós vamos para a lição de sábado, por exemplo, e a lição de domingo, quando estudamos sobre o convite que Deus fez para Abrão, Deus se apresenta a Abrão e diz, lec lecá, vá, saia de Babel, saia dali de Babilônia, saia de Ur dos Caldeus, essa região onde o ser humano é o centro de tudo, onde a sua vontade é soberana, onde você faz aquilo que quer sem se preocupar com as consequências, onde o aspecto humano é que vai dirigir a sua vida, e vem para uma nova dimensão de relacionamento, vem para um relacionamento onde Deus será o centro da tua história, onde você vai depender do Senhor. Abraão, ele vai aceitar esse primeiro convite, esse lec lecá, e ele começa um processo de caminhada com Deus. Deus o abençoou no início da sua caminhada. O que fica implícito no texto do capítulo 12 é que quando Abraão chega na terra de Canaã, ele fica frustrado, porque os cananeus estão por ali. Ele queria a bênção, ele queria a terra, mas ele não queria ter que lidar com os cananeus. Ele só vai compreender a razão pela qual o Senhor Deus permitiu que ele lidasse com os cananeus lá no capítulo 15, quando Deus vai dizer, a medida da iniquidade dos cananeus ainda não se encheu. Então, enquanto isso, eu quero que você ofereça graça e misericórdia a eles e o conhecimento da minha palavra. Muitos deles, com certeza, se converterão dos seus maus caminhos. Quando você olha para a maneira como Deus lida conosco, se Deus escolhe algumas pessoas para poderem desempenhar papéis importantes, é por causa dos outros. E foi exatamente isso que ele falou para Abraão. Abraão, te escolhi por causa dos demais. Eu te escolhi por causa da humanidade toda. Como nós já vimos, existe uma íntima ligação entre a aliança que Deus fez com Noé, lá no capítulo 7, e a aliança que ele vai fazer com Abraão no capítulo 12. No capítulo 7 ele fala de toda a terra, no capítulo 12 também são todas as nações da terra. A preocupação de Deus é com pessoas. Então, quando ele escolhe o Abraão, ele escolhe por causa dos outros. O Abraão queria que fosse só por causa dele, né? Não, porque meus olhos são muito bonitos, eu realmente sou especial em relação aos demais. Todos são especiais para Deus. E esse não é um jeito de poder dizer que ninguém é especial. Não, todos são. Deus ama cada um dos seus filhos de forma única, porque ele fez cada um de nós de forma única. Somente um pai que tem muitos filhos é capaz de poder compreender isso. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Carolina, ela vai fazer 18 anos esse mês, está lá no Colégio Adventista de Taquara, no Rio Grande do Sul, no IACS, está estudando, terminando o ensino médio esse ano. A Carolina tem as suas peculiaridades. Se você me perguntar o sentimento que eu tenho por ela, tenho um amor profundo e verdadeiro. Seria capaz de dar minha vida por ela se fosse necessário. E o Emanuel? O Emanuel tem 11 anos, tem também as suas peculiaridades, e se você me fizesse a mesma pergunta, o meu amor pelo Emanuel é completamente diferente do amor que eu tenho pela Carolina. Agora, quando você olha a experiência, você vai dizer, não, então você ama mais um do que o outro? Não, a gente ama as pessoas de forma única. Não existe essa história de dizer, eu amo do mesmo jeito. Não, a gente ama as pessoas de forma única, porque a história que a gente constrói com as pessoas é diferente. Mas uma coisa eu te falo, a mesma reação que eu teria em relação à Carolina, eu teria em relação ao Emanuel. Eu seria capaz de dar minha vida por eles. Amor é amor. Deus ama cada um de nós de forma única. Então não dá para poder dizer Deus ama mais esse do que aquele. Não. Ele ama a todos de forma igual. Então,
o mesmo amor que ele devotava ao Abraão, ele devotava a todos os cananeus. E o Abraão tinha dificuldade de poder entender isso. Por isso, ele vai tomando agora uma decisão. Deus disse, lec lecá, vá. Ele saiu da terra da Babilônia. Ele chega em Canaã, onde Deus tinha um propósito para ele, mas ele olha para si mesmo e diz, Abraão, lec lecá. Agora é o Abraão que vai dizer para ele, vá. E ele vai para onde? Ele vai para o Egito, aonde no Egito ele vai encontrar o mesmo princípio norteador da vida que havia lá na Babilônia. Ele vai encontrar um humanismo extremo, onde o ser humano é o centro de tudo. O que importa é conseguir fazer com que o ser humano se sinta feliz, que ele se sinta realizado. O ser humano é o centro, Deus é um detalhe nessa equação. Ele vai para esse lugar. É claro que quando você resolve tirar Deus do centro da nossa vida e começa a colocar o ser humano no seu lugar, o que é que vai acontecer como consequência? Uma coisa muito simples. O que vai acontecer é que a gente vai sofrer as consequências de escolhas ruins. Sem Deus, nada funciona. Nossa vida é como um mecanismo que só funciona com Deus. Eu me lembro, por exemplo, que por causa do meu sítio lá em Sengés, no Paraná, a última vez que eu estive por lá, eu tive que comprar uma roçadeira, porque o mato estava tão alto, já fazia um bom tempo que eu não passava por lá, levei uma roçadeira para conseguir derrubar ali um pouco daquele matagal todo. Enquanto estava ali roçando aquele negócio, derrubando aqueles matos que estavam ali em volta de casa, a roçadeira simplesmente parou de funcionar. E eu disse, puxa, uma roçadeira nova, como é que pode um negócio desse? E eu procuro de um lado para o outro. Eu tinha cometido apenas um erro. Eu não tinha lido o manual. E o manual mencionava que havia uma redinha muito pequena, uma espécie de filtro que tinha que ser colocado dentro do tanque de gasolina dela. Sem esse filtro, alguns resíduos, alguma coisa qualquer poderia provocar um entupimento. Eu havia colocado talvez uns 2, 3 tanques de gasolina para poder fazer ali o processo, e agora a máquina já tinha parado de funcionar. E tinha parado de funcionar por causa de uma pecinha desse tamanho, que era um filtro. Estava no manual, mas eu não me dei por conta, porque eu não li. A nossa vida é assim. Salomão, ele disse lá em Eclesiastes, no capítulo 2, ele disse que Deus criou todas as coisas formosas no seu devido tempo. Capítulo 3, ele vai dizer, e colocou a eternidade no coração do ser humano. Nós só funcionamos quando esse espaço que foi criado por Deus dentro de nós está preenchido pelo próprio Deus. Nós fomos criados para funcionar assim. O Abraão vai agora para uma região, para uma terra humanista, onde o ser humano é o centro, Deus é colocado completamente de lado, e ele agora, para tentar escapar de outras situações, porque o ser humano é assim, se eu sou o centro, a minha vontade é soberana. E o faraó tinha suas vontades soberanas. O faraó era conhecido por tomar as mulheres que quisesse para si mesmo, sem qualquer tipo de problema. Aliás, o que vai acontecer quando Abraão chega lá? Sara é levada para o harém do faraó. E há toda uma tramóia que vai acontecer aqui no meio desse processo, até que o próprio Deus tem que intervir para libertar Abraão. O texto que a gente leu, de Gênesis 13, versos 1 a 18, começa a dizer que o Abraão ele é expulso de lá do Egito. E ele percebe nitidamente que fez bobagem. Mas daí alguém, talvez desprevenido, vai olhar para essa situação e vai dizer, mas olha como é que ele saiu. Olha o versículo 1 de novo. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele está fazendo exatamente o circuito contrário. Ele disse para si mesmo, lec lecá, e ele foi para um lugar onde Deus não o tinha mandado. E agora ele retorna para onde? Para o último lugar para onde Deus o tinha trazido. Ele está fazendo exatamente o percurso contrário. Olha, ele saiu do Egito, foi para o Neguebe, atravessou o ribeiro ali e foi para o Neguebe. Ele, a sua mulher e tudo que tinha, o Ló foi com ele. E agora o verso 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Por que essas situações aqui aconteceram? Porque o faraó o mandou de volta com muitas riquezas para compensá-lo pelo fato de ter levado Sara para o seu harém. Mas você vai dizer, mas então, quer dizer, foi ruim, mas não foi tanto assim. O cara está voltando milionário de lá do Egito. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, será que era essa a vontade de Deus para o Abraão naquele momento? Abraão já era muito rico, mas ele volta milionário de lá do Egito. Era esse o propósito de Deus para ele? Tudo aquilo que você recebe sem Deus no centro da sua vida acaba se tornando uma maldição, mesmo que seja uma coisa boa. O Abraão volta realmente muito rico. Mas o texto aqui vai dizer, olha, e ele está fazendo agora o percurso
Ao contrário, verso 3, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Por que ele volta até Betel? A razão é simples, foi ali que Deus apareceu para ele a primeira vez. Ali ele tinha certeza de que Deus o tinha guiado, porque ali, quando ele chegou naquele lugar, Deus falou, foi para cá que eu mandei você sair. Quando você estava lá na Babilônia, quando você estava lá em Ur dos Caldeus, quando você estava lá naquela terra humanista, eu disse, Leclecá, vá. E quando ele chegou ali em Betel, Deus disse, é aqui mesmo, pode ficar por aqui. Essa é uma decisão importante, porque quando você faz um leclecá para si mesmo, quando você diz para si mesmo, vá, sem perguntar se essa é a vontade de Deus, a coisa mais sensata que você pode fazer é voltar até o lugar onde outrora você teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. E ele volta exatamente para esse princípio. Até aqui tudo bem. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver agora com as grandes riquezas que ele teve no Egito? Bom, continua lendo para você ver. O versículo 5 vai dizer, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Olha aqui, por que isso veio acontecer? Esse problema na família do Abraão. Agora ele e o sobrinho já não podiam mais habitar na mesma terra. Por quê? Porque ambos vieram milionários de lá do Egito. O Egito ofereceu bens, ofereceu, claro que sim. Mas o que era mais importante para o Abraão? Eram os bens, os rebanhos, as riquezas, os servos, as servas, ou a família? Por causa dessa, entre aspas, bênção que ele recebeu lá no Egito, ele vai perder o próprio sobrinho, que vai se tornar a desgraça dele. Ló vai seguir para Sodoma, Ló vai fazer escolhas equivocadas. Qual seria a história do Ló se o Abraão não tivesse ido para o Egito? A gente nunca vai saber, porque o Abraão disse para si mesmo, leclecá, vai, Abraão. Deus mandou você ficar aqui, mas vai para lá. Todas as vezes que a gente toma decisões onde nós somos o centro das nossas escolhas, pode saber que vai dar errado. Foi essa a história do Abraão. Foi essa a história dele. Pode parecer no primeiro momento que foi uma bênção que ele trouxe do Egito, mas sem Deus, num contexto humanista, no contexto onde Deus é tirado do centro, nada do que vier para você vai ser bênção, vai ser sempre uma opção. Não se esqueça disso. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que a gente parasse com essa história de ficar dizendo leclecá para nós mesmos. Vá, segue esse caminho, vá naquela direção. Pode parecer muito tentador, mas nunca vai funcionar. Vamos pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria para podermos seguir única e exclusivamente o leclecá dele. Quando Ele disser vá, então vai, porque sabe que vai ser bênção para você e para aqueles que estão à sua volta. Quer fazer isso comigo agora? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que não é seguro para nós seguirmos o nosso próprio caminho. O Abraão pagou um preço alto por isso. Ajuda-nos a aprender com as lições dele. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?